Eu esqueci, ok. Bem, eu espero que agora não tenha nenhum problema. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Deixa eu ver se é esse. É. Bem, pessoal, então vamos lá. Estão vendo a minha tela? Sim, professor. Tá. Então, na última aula, nós terminamos aqui falando sobre a bioquímica da família Enterobacteriaceae, tá? Eu vou precisar falar de mais 3 testes para vocês, porque é os testes que a gente vai precisar para fazer o nosso exercício, tá? Então, nós terminamos falando aqui do teste do indol, né? Onde nós vimos que cada teste desse que eu faço, eu quero verificar uma característica bioquímica do micro-organismo. Então, o que nós já vimos? O KIA, para que serve? Serve para verificar a característica bioquímica se o micro-organismo fermenta ou não fermenta. O teste sobre o gás, eu quero saber se o micro-organismo produz, por uma via bioquímica, produz ou não produz gás. O outro, que nós vimos, sulfeto de hidrogênio. Eu quero saber se o micro-organismo produz esta substância, né, sulfeto de hidrogênio, que advém de uma reação bioquímica. Aí eu faço um teste especificamente. Vogelproskauer, nós vimos também, que é a fermentação pela via butinoglicólica, butilenoglicólica, é uma outra via de fermentação que eu verifico aqui dessa família. E o último que nós terminamos falando foi sobre o teste do indol. Então, o teste do indol, nós vimos que a função dele é verificar se a bactéria, o micro-organismo que eu estou testando bioquimicamente, tem a enzima triptofanase, que é responsável por quebrar o triptofano, produzindo, né, substratos como piruvato, aminas e o indol. E aí o indol é uma molécula, eu não consigo visualizar, eu tenho que colocar um reagente, uma substância que reaja com o indol, que é o reagente de Kovacs que eu coloco aqui. Quando eu coloco esse reagente e o indol está presente, ou seja, a bactéria conseguiu quebrar o triptofano, vai ter indol e o reagente vai entrar em contato com o indol, formando este anel na superfície, anel avermelhado. E aí seria indol positivo. Isso eu consigo inferir que a bactéria que eu estou testando, ela tem a triptofanase, que quebrou o triptofano, que produziu o indol, por isso eu estou vendo essa reação positiva. O micro-organismo que não tem, né, ele não tem a triptofanase, consequentemente ele não vai quebrar o triptofano e consequentemente não produzirá indol. Quando eu colocar o reagente, é o reagente de Kovacs, ele não vai ter reação porque o indol não está presente. E aí fica este anel amarelado, que é a característica colorífica do próprio reagente de Kovacs, que é amarelo, tá? Então ele permanecerá negativamente. E aí eu interpreto que este micro-organismo não tem a enzima triptofanase. Então o que nós temos percebido até agora é que a bioquímica dos micro-organismos é indiretamente que eu vou visualizar. Eu preciso criar uma reação, né? Criar uma metodologia que me dê a informação se aquilo está ou não está acontecendo, como nós vimos aqui no indol. O outro teste é o teste do citrato, né? O teste do citrato é um teste importante também aqui dentro da família Enterobacteriaceae. O teste do citrato, ele verifica a capacidade da bactéria de utilizar o citrato de sódio como única fonte de carbono, né? Então, quando nós falamos de nutrição bacteriana, lá na microbiologia básica, nós vimos, por que eu pego um açúcar e internalizo, eu como bactéria? Para que eu internalizo um açúcar? Para utilizar em processo fermentativo, nós acabamos de ver aqui. Para que eu vou pegar um carbono e nitrogênio? Para usar no meu metabolismo, para manter a minha estrutura, para formar novas estruturas, enfim, para manter o metabolismo. É para isso que esse micro-organismo obtém essas moléculas externas. E uma das moléculas essenciais para a vida, para a manutenção da vida, é carbono e nitrogênio.
Nós, seres vivos, independente se somos seres humanos ou bactérias, nós somos formados basicamente de carbono, né? Então, nós precisamos disso em grande quantidade. As bactérias precisam disso, carbono e nitrogênio em grande quantidade? Precisam. Nós vimos lá em nutrição bacteriana que o carbono e o nitrogênio, eles são considerados macronutrientes, ou seja, nutrientes exigidos em grande quantidade, tá? Então, aqui, eu vou verificar, ou seja, de qualquer forma, o micro-organismo vai ter que obter carbono. Mas eu posso obter carbono de qualquer lugar? Nem sempre, né? Eu tenho que obter carbono de onde eu consiga retirar. Então, um dos testes que foi feito é do citrato de cimos. O nome é por quê? Porque eu coloco o citrato de sódio como única fonte de carbono. Então, lá no meu tubo, com o meu meio de cultura, não vai ter nenhuma fonte de carbono. A única que vai ter é o citrato de sódio. E eu quero verificar aqui se o meu micro-organismo tem a capacidade de utilizar esse carbono do citrato. Quem é que vai conseguir utilizar o carbono do citrato? Quem tiver um arcabouço bioquímico, né? Enzimas necessárias para retirar esse carbono do citrato. É todo mundo que vai conseguir isso? Não, né? Vamos ver aqui esses dois integrantes da família Enterobacteriaceae. A Klebsiella pneumoniae e a Klebsiella oxytoca, elas são positivas. Então, significa que ela tem o arcabouço bioquímico necessário para tirar o carbono de onde? Do citrato. Então, esse é o teste que a gente faz, esse é o teste bioquímico, a gente chama de citrato de cimos, né? Que faz parte desta série bioquímica que nós estamos fazendo aqui. Esse citrato de sódio é a única fonte de carbono, né? Juntamente com sais de amônia como fonte de nitrogênio. Então, aqui, como ele exige carbono e exige nitrogênio, as duas fontes, quando eu for preparar esse meu meio, né, para testar o citrato de cimos, eu tenho que colocar o citrato de sódio como fonte de carbono e os sais de amônia como fonte de nitrogênio. Eu quero saber se o micro-organismo tem essa capacidade de retirar. Então, o que é que eu vou fazer? Vou preparar esse meu meio de cultura aqui, ó, contendo citrato de sódio e sais de amônia, como únicas fontes de carbono, e eu vou semear o meu micro-organismo. Eu venho com a minha alça, ó, e semeio aqui na superfície. Esse meio é um meio inclinado, igual aqueles outros que nós vimos, né? Tubos inclinados. Deixa eu mostrar um aqui para vocês, ó. Tá aqui a inclinação, tá? Só que eu estou olhando ele de frente. Então, aqui é um meio inclinado também. Então, é aqui que eu vou semear esse meu micro-organismo. Como é que eu vou fazer a interpretação? Como é que eu vou verificar se o meu micro-organismo está tirando o carbono do citrato ou não está tirando, né? Como é que eu vou determinar isso, se ele tem esse arcabouço bioquímico ou não? De forma indireta. Então, no caso da reação positiva, o meu meio ele vai sofrer uma alteração. É lógico que se eu pego uma molécula, se eu estou retirando o carbono, eu estou utilizando no meu metabolismo, eu vou produzir excretas. Eu falei para vocês em um determinado momento, em algum desses testes, que nem sempre eu utilizo 100% das coisas que eu obtenho. Eu não vou utilizar, ou na utilização eu produzo produtos intermediários, né? E é isso que vai acontecer. Então, quando ele retirar o carbono, ou seja, na reação positiva, haverá alteração do pH do meio, justamente por essas substâncias que estão sendo produzidas. O meio vai se tornar alcalino e provoca a viragem do indicador de pH, né? Eu tenho aqui também o azul de bromotimol, né? O azul de bromotimol é o que eu tenho aqui presente. Então, o meu meio, ele é esta cor que a gente vê aqui, ó, esverdeado, ele é verdinho, tá? Não esqueça que o azul de bromotimol vai promover esta cor aqui. E é ele que indica se o pH mudou ou não. Então, por exemplo, aqui no citrato negativo, eu semeei o meu micro-organismo, deixei o tempo necessário para ele crescer, né? As nossas 12, 18, 24 horas, e depois eu vou fazer a leitura. Permaneceu do mesmo jeito, ou seja, não mudou de cor, significa que não mudou o pH.
Se não mudou o pH, significa que não houve a assimilação do carbono, ou seja, este micro-organismo semeado aqui não tem uma estrutura bioquímica, não tem uma rota bioquímica capaz de tirar o carbono do citrato. E aí o meio permanece da mesma cor, aí eu digo que ele é citrato negativo. No citrato positivo, o que é que vai acontecer? Ele tem a bioquímica necessária para tirar o carbono do citrato, ele retira, vai utilizar no seu metabolismo, vai produzir mudanças no pH e o meio inverte, ou seja, o meio muda, né, para a cor azul, ele muda do verde para o azul, significando que aqui ele é citrato positivo. Nesta situação, o micro-organismo que eu semeei aqui, qual a interpretação que eu faço? Ele é capaz de utilizar o carbono do citrato. Como é que eu sei disso? Eu sei porque houve uma inversão do pH, ou seja, uma mudança de cor, e significa que esta mudança de cor é advinda de quem? Do metabolismo que ele utilizou para retirar o carbono lá do citrato de sódio, tá? Todos os integrantes dessa família são citrato positivo? Vou retornar um pouquinho aqui novamente naquela tabela. Vamos verificar se todo mundo dessa família aqui é citrato positivo. Então, vamos lá. Citrato, não. Ó, eu tenho integrantes que são citrato negativo. Dentre eles, ó, a nossa velha conhecida Escherichia coli, ela é citrato negativo. Então, vejo que dentro dessa família, eu tenho integrantes que são citrato positivo e tenho integrantes que são citrato negativos. O que significa? Quem é citrato positivo tem um arcabouço bioquímico para retirar o carbono do citrato. Quem é citrato negativo não tem um arcabouço bioquímico para tirar. Se vocês perceberam, em determinado momento eu falei que a bioquímica é responsável por determinar qual é a espécie, né, daquele grupo. Então, aqui da família Enterobacteriaceae, qual é a espécie que eu estou identificando? Eu vou chegar à conclusão depois que eu fizer esses testes aqui, né? E vocês veem que, apesar desta família compartilhar as características, como, por exemplo, morfologia, são bacilos, morfotintorial, são gram-negativos. Apesar de comparar, são grande parte deles agentes patogênicos, muitos deles flagelados, né? Mas muitas características bioquímicas são peculiares de cada indivíduo, ou seja, de cada espécie. Então, a Escherichia coli é uma espécie da família Enterobacteriaceae. Ela tem citrato, arcabouço bioquímico para tirar o citrato? Não, né? Mas a Klebsiella pneumoniae que a gente está falando e a Oxytoca são dois integrantes da família Enterobacteriaceae, ó, que tem o arcabouço bioquímico. Então vejam que eu vou diferenciar bioquimicamente. É como se eu pegasse dentro de uma gaveta todos esses micro-organismos da família estivessem lá dentro. Se eu olhar para dentro dessa gaveta, se eu for olhar morfologicamente, eu não vou conseguir distinguir um do outro. Todos são parecidos, todos são iguais, todos são bacilos. Se eu for olhar para a coloração, todos seriam bacilos gram-negativos. Não tem como diferenciar por essas duas características. Então, eu vou procurar características minúcias, né? Minúcias, e aqui a minúcia que eu digo é a bioquímica desse micro-organismo para poder diferenciar. Então, dentro dessa gaveta cheia de bacilos gram-negativos, eu vou começar a olhar se cada indivíduo desse, qual é a sua característica bioquímica. E como nós temos visto aqui, eles têm diferenças bioquímicas. Alguns diferem mais dos outros, outros são muito, muito, muito parecidos, inclusive bioquimicamente, como eu tenho exemplificado para vocês aqui no caso da Klebsiella pneumoniae e da Klebsiella oxytoca, que elas são muito, muito parecidas e elas são diferenciáveis apenas por um detalhe bioquímico, que uma é indol negativo, no caso a pneumoniae, e a oxytoca é indol positivo, tá certo?
Então, esse teste é mais um que está dentro aqui desta bateria de testes. O próximo teste é o teste da urease, né? Então, vamos lá, citrato, vou pular esse daqui, vou falar da urease. A urease é um teste que ele não é muito fora do comum, porque muitos de nós já vimos esse teste sendo realizado quando a gente vai fazer, por exemplo, uma consulta gástrica com um gastroenterologista, por exemplo, que você vai fazer uma endoscopia, e muitas das vezes ele coleta um fragmento de tecido para fazer o que a gente chama de testar se ali está presente um micro-organismo que causa lesões na parede estomacal. Então, é uma bactéria também, né? E ele pega esse fragmento de tecido, muitas das vezes esse teste é simples, ele pega esse fragmento, coloca dentro de um tubo contendo um líquido amarelo e um papel dizendo lá, olha, se este líquido mudar de cor amarela para cor rosa, significa que o micro-organismo está presente lá no teu estômago, né? Se ele permanecer da mesma cor amarela, significa que ele não está presente. Esse frasquinho no qual ele colocou o fragmento de tecido é o teste da urease, que a gente vai falar aqui. Então, o teste da urease eu quero saber se o micro-organismo tem uma enzima chamada urease, que é responsável por quebrar qual substrato? Ureia, né? Então, se a bactéria tiver urease, ela vai quebrar a ureia e esta quebra, esta assimilação, esta utilização da ureia no seu metabolismo, em alguma rota bioquímica, ela produzirá mudanças, né, inversões de pH, como eu estou falando aqui, né, e haverá a mudança de cor. Então, vamos lá. Aqui está falando da família Enterobacteriaceae. Então, eu vou pegar o integrante... Oi, pode perguntar? Por favor, o senhor pode repetir essa parte aí? Passou muito rápido aqui, eu fiz uma anotação e não consegui acompanhar. Se a bactéria tiver urease, ela vai quebrar, né? A ureia, é isso? Eu quero verificar se o micro-organismo que eu estou testando, ou seja, um integrante aqui da família Enterobacteriaceae, se ela tem uma enzima chamada urease. A urease, ela é responsável por quebrar o substrato ureia, tá? Então, eu vou testar aqui. Vamos lá. Qual é a cor original do meu meio? Amarelo. Qual é o micro-organismo que eu vou colocar? Um integrante aqui da família Enterobacteriaceae. Semeio ele aqui, né? Deixo ele aqui Deixo o meu tempo necessário, né? Porque não esqueçam que o micro-organismo precisa crescer. Para o micro-organismo apresentar uma dessas rotas bioquímicas, ele precisa crescer, né? Ele precisa se multiplicar. E eu preciso dar tempo. É por isso que após o semeio, eu vou deixar aquele tempo lá, 12, 18, 24 horas, para ele crescer, para depois eu fazer a minha leitura. Então, a cor original do meio é amarelo. Eu semeio o meu micro-organismo aqui. Se permanecer amarelo, o que é que significa? O micro-organismo tem ou não tem a enzima urease? Minha pergunta para vocês. Vamos lá, Não vamos tem. participar? Oi? Não tem, né? Porque Não ficou da tem. mesma cor. Isso, permaneceu da mesma cor. Então, o micro-organismo não tem a urease, consequentemente, não vai utilizar a ureia e não vai ter a inversão de cor para o rosa, né? A segunda situação, que é a positiva, ó, eu semeei meu micro-organismo, deixei o tempo necessário para ele crescer e se desenvolver e apresentar as rotas bioquímicas, e eu vou fazer a leitura. Mudou para o rosa, o que significa? Significa que o micro-organismo que eu inoculei aqui tem a enzima urease, quebrou a ureia, e por isso houve esta mudança de cor, do amarelo para o rosa. E aí eu teria urease positivo. É a mesma coisa lá do exame. Do exame, eu quero verificar se está presente a bactéria chamada H. pylori, né? Todos nós conhecemos, já ouvimos falar alguma vez. Esse micro-organismo, ele é urease positivo. Então, essa identificação rápida, se está ou não presente lá no estômago
estômago de tecido lá dentro do meu líquido, tá? Esse meio ele pode ser sólido ou ele pode ser líquido. Lá nos testes mais baratos que a gente faz, ele vem um líquidozinho no qual o médico coloca o fragmento de tecido. Lá dentro do fragmento de tecido, se tiver o H. pylori, o que é que vai acontecer? O H. pylori vai utilizar a ureia e o meio vai mudar para a cor rosa. E com isso eu identifico, olha, no fragmento de tecido colocado lá tem a bactéria. Qual? Provavelmente, presuntivamente, o H. pylori, já que lá no estômago é ele que consegue se estabelecer, consegue sobreviver naquele local, tá certo? Esses micro-organismos, como eu acabei de falar para vocês, eles precisam de tempo para apresentar essa rota bioquímica. É por isso que a gente vai deixar 12, 18, 24 horas. Quando eu compro o kit de bateria bioquímica, o fabricante já me diz o tempo que eu vou deixar lá na estufa, tá? E eu tenho que seguir para poder fazer essa leitura. Porque muitas das vezes, este meu teste, ele pode ser tardio, ó. Tá vendo como ele está mudando ainda? Tardia. Imagina que eu deixei esse meu tubo aqui 18 horas. E aí, quando eu fui ler, olha como ele ainda tem uma parte amarela. Agora que ele está invertendo, agora que ele está mudando, né, para o rosa. Então, significa que isso é urease positivo tardio. Eu falo para vocês, se eu olhasse aqui com 12 horas, vamos imaginar, talvez ele estivesse todo amarelo, né? E aí eu ia dizer que ele era urease negativo, mas na verdade ele é positivo. É que eu não dei o tempo necessário para ele produzir a reação bioquímica. Então, essa questão de resultado tardio acontece? Acontece, tá? Então, eu tenho que deixar isso um pouco mais de tempo, essa cultura lá, para eu poder fazer a avaliação. Esse resultado tardio... Então, pode perguntar? Então, ele pode passar de 24 horas esse resultado para... Sim, só que... pode. Qual é o tempo que eu vou... Por isso que eu digo para vocês, 12, 18, 24 horas. Qual é o tempo que eu vou utilizar para fazer a leitura? Eu vou seguir a orientação do fabricante, tá? Normalmente, esses testes, eu já compro ele de fabricante. E aí vem a bula desse material, e aí eu vou ler lá, o fabricante vai me dizer, olha, faça a leitura com 24 horas. Então, ele sabe que com 24 horas, mesmo as bactérias que apresentam a reação tardiamente vão estar englobadas dentro dessas 24 horas, tá bom? Então, sempre sigam a orientação do fabricante, porque ele já testou esses micro-organismos e ele sabe em quanto tempo ele vai produzir ou não esta reação, tá? Então, se ele sabe que a família Enterobacteriaceae é com 48 horas que ela começa a apresenta positividade, bioquímica, muitas das vezes tem micro-organismos realmente que vão apresentar essas reações bioquímicas tardiamente. E em algum momento aqui eu já falei para vocês, olha, esse tubo aqui, quando a gente estava falando de fermentação, eu perguntei aqui se era fermentação positiva ou negativa, né? Eu disse para vocês que o meio é vermelho e quando ele fermenta, ele transforma para o amarelo. Só que aqui a gente está vendo que o vermelho está começando, aliás, o amarelo está começando a se formar ainda. Então significa, então imagina que eu já deixei lá 12 horas, né? E agora que está começando, então significa que eu tenho que ler com 24 horas para verificar se a reação está completa, está terminada, porque essas reações, independente do teste bioquímico que eu estou fazendo, ela pode se apresentar tardiamente, ok? Então esse aqui é mais um teste que vai estar lá no exercício de vocês, para vocês falarem. Deixa eu fazer o exercício. Então, urease. O outro teste é o teste da motilidade. O teste da motilidade
Eu quero saber se o micro-organismo se movimenta ou não. E vejam que aqui, para que ocorra movimentação, não necessariamente eu preciso que o micro-organismo tenha uma rota bioquímica. Né? Então, é um teste que está dentro a motilidade é um teste que está dentro da bateria bioquímica, mas, de certa forma, ela não é um teste bioquímico. É um teste que verifica se o micro-organismo tem uma estrutura, que é o flagelo, que ele usa para se movimentar. Daí, no nome vem motilidade. Tá? Então, aqui, eu não vou ver reação bioquímica nenhuma acontecendo. Eu vou verificar se o micro-organismo se movimenta ou não se movimenta. Se ele tem ou se ele não tem motilidade, né? E quando nós falamos lá na microbiologia básica, nós vimos que a estrutura responsável pela movimentação é o flagelo, né? É aquela estrutura que se movimenta e faz com que o micro-organismo consiga migrar de uma região para outra. Então, a motilidade, como é que eu sei que algo está se movimentando? Eu tenho que ter um referencial, né? Por exemplo, nós estamos aqui no planeta Terra. Se eu olhar para o chão e estiver parado, em relação ao chão, eu não estou me movimentando. Mas em relação ao espaço, né, nós temos aqui os nossos movimentos do nosso planeta. Eu estou em movimento sempre. Então, para eu saber se o micro-organismo está se movimentando ou não, eu tenho que ter uma referência. E uma das referências eu deixo ele num determinado local e vejo se ele conseguiu sair daquele local ou se não conseguiu sair. Então, a primeira forma é fazer, eu uso o meio. Este meio, ele não é um meio sólido, ele é um meio que a gente chama de meio gelatinoso. Por que gelatinoso? Porque eu quero saber se esse micro-organismo consegue se movimentar dentro deste meio de cultura, né? Como é que eu faço para deixar um meio de cultura gelatinoso? Eu diminuo a quantidade de agar quando eu for preparar ele. Lembra que o agar é o polímero responsável pela solidificação deste meio aqui? Então, quanto menos tiver agar, mais gelatinoso ele vai ficar. Vou tentar dar um exemplo do nosso dia a dia. Por exemplo, eu vou fazer um molho branco, né? Quem gosta de cozinhar. Quanto mais trigo, ou quanto mais... A mesma coisa é aqui. Quanto menos agar eu colocar, menos gelatinoso ele vai ficar. Então, por isso que eu digo aqui que ele é aliás, menos sólido ele vai ficar. Então, por isso que eu digo que ele é um meio gelatinoso. E ele precisa ser gelatinoso, porque se ele for sólido, o meu micro-organismo não vai conseguir migrar, não vai conseguir se movimentar aqui dentro. Então, mesmo que ele tenha estrutura de movimentação, se o meu meio for muito sólido, ele não vai conseguir migrar. Então, esse meio que eu utilizo para a motilidade, ele é um meio gelatinoso, né? Esse meio eu uso para fazer teste de motilidade. Como é que eu vou fazer? Vou inserir o meu micro-organismo. Eu pego a minha agulha bacteriológica, né? Eu tenho lá os meus equipamentos de microbiologia, eu tenho a alça, né? Nós já utilizamos a alça algumas vezes. Eu tenho a agulha, que é aquele filete de metal, e aquele filete de metal que eu vou utilizar para inocular o micro-organismo que eu quero testar se tem ou não a motilidade. Então, eu pego lá a minha cultura, que está crescendo o meu micro-organismo, que eu quero identificar bioquimicamente, eu encosto essa agulha bacteriológica e faço uma picada central no tubo. Ó. Eu pego a agulha e insiro no meio de cultura, como vocês estão vendo aqui. Ó. Isso aqui é o lugar onde a agulha foi inserida. Este aqui é o lugar onde eu deixei o meu micro-organismo. E agora eu vou ver se ele tem capacidade de se movimentar desta região onde eu deixei ele para outras regiões, tá? Então aqui, eu deixei ele aqui nesse ponto. Se ele não tiver flagelo, ou seja, se ele não tiver estrutura responsável pela motilidade,
ele vai crescer somente onde eu deixei ele. É o que a gente está vendo nesse tubo aqui, ó. Eu deixei ele aqui nesse ponto, ele não conseguiu sair, ó. Tá vendo que ele ficou mais esbranquiçado aqui? Ele cresceu somente neste ponto onde eu deixei ele. Por quê? Porque ele não tem estrutura de movimentação. Consequentemente, ele não tem motilidade. Então vejam que esse flagelo que eu estou falando, responsável pela motilidade, eu não tenho como olhar no microscópio e ver se ele tem ou não flagelo. Não tem. Ela é uma estrutura diminuta, né? É uma estrutura muito pequena e que esse meu microscópio convencional não é suficiente. Então não adianta eu fazer microscopia para verificar essa característica estrutural do micro-organismo. É por isso que essa característica estrutural, presença ou não de flagelo, está sendo verificado aqui dentro da bateria bioquímica, apesar de não ser uma rota bioquímica, não ter uma rota bioquímica necessária para produzir esta motilidade. Eu só quero saber se ele se movimenta ou não. Se eu tivesse a capacidade de ver lá na microscopia, era lá que estaria inserida esta informação para eu visualizar. Mas como não é possível, eu faço esse teste aqui. E aí eu verifico indiretamente se ele é capaz ou não de se movimentar. Deixei ele nesse ponto e ele não saiu, significa que ele não, eu consigo inferir que ele não tem o flagelo, ele não tem essa estrutura de movimentação, por isso ele não consegue se movimentar. Então aqui seria a motilidade positiva. Aliás, motilidade negativa. Ele ficou apenas onde eu deixei ele, não consegue migrar para outras regiões. Aqui é motilidade positiva, olha. Eu deixei ele neste ponto, tá vendo? Mas olha como ele migrou para outras regiões. Professor, como é que eu sei que ele migrou? Porque vocês estão vendo que o meio ficou turvo? O meio ficou turvo, olha. O meio ficou diferente do que é o meio original, ó. Então, quando o meio fica turvo, turbidez significa crescimento de micro-organismo em outras regiões. Então, vejam como, até o ponto que eu deixei ele, olha como é mais espesso o local onde ele cresceu. Então, eu deixei ele nesse ponto, mas aqui ele consegue crescer para as laterais. Aqui ele consegue migrar dentro do gelzinho que eu falei para vocês aqui, ó. Ele consegue migrar dentro do gel e consegue galgar todos esses ambientes, ou seja, crescer em todo o local. Por isso, o meu meio fica turvo. Então, quando fica turvo, ou seja, significa que ele saiu do ponto onde eu deixei e está crescendo em todas as regiões. Se ele fez isso, eu consigo inferir que ele tem a estrutura da motilidade, que é o flagelo. Então, ele é a motilidade positiva. No caso aqui dos nossos dois micro-organismos que a gente está seguindo como exemplo, eles não têm flagelo, né? Eles são motilidade negativa. Então, o tubo deles seria esse. Ó, eu deixei a Klebsiella pneumoniae ou a oxitoca neste ponto e elas não cresceriam. O meu meio não ficaria turvo. Esta é uma forma de eu fazer no meio gelatinoso. E eu posso fazer também no meio líquido. No meio líquido, eu vou ter o meu caldo, né, o meu meio de cultura líquido, com os nutrientes necessários para o micro-organismo crescer, se desenvolver. Eu vou pegar a minha colônia que está crescendo lá no meu meio de cultura, vou pegar uma agulha ou uma alça, pegar uma quantidade dessas colônias e vou homogeneizar aqui dentro deste meu meio de cultura, né? Vou deixar o tempo necessário para ele se desenvolver e depois vou verificar. Olha aí, esse aqui é o meu meio original, né? É o meu meio límpido, é o meu meio transparente, que eu deixei o meu micro-organismo. Quando eu for, depois de 12, 18, 24 horas, eu vou ler, olha, permanece do mesmo jeito. Então, significa que aqui ele não tem esta capacidade, não acabou a turbidez, né? E aqui, então, ele não consegue se multiplicar de forma exacerbada. Aqui, não, ele já consegue, tá vendo? Ele já consegue fazer uma turbidez aqui neste meu meio. Normalmente, esses meios, eu utilizo o meio sólido, que não me dá dubidade na minha interpretação. No meio sólido, não. Eu deixei ele aqui e ele só vai conseguir sair daqui se ele tiver a capacidade de promover motilidade.
Aqui eu vou promover o crescimento, né? Então, essa turbidez aqui me indica o crescimento. E no exercício que vai estar para vocês lá fazer a interpretação, eu utilizo o meio sólido, tá? Então, esta aqui é a parte da bioquímica desta família Enterobacteriaceae, tá? Que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou agora complementar a nossa aula com uma interpretação que eu fiquei um pouco preocupado com nossos exercícios, o último exercício que nós fizemos, que era o diagnóstico microbiológico, diagnóstico pela microscopia através do exame a fresco. Então, eu fiquei um pouco preocupado com a possível interpretação errônea que vocês podem cometer na interpretação de um exame. Deixa eu só pegar aqui. Com a interpretação desse primeiro momento, né, desse primeiro diagnóstico que a gente vai fazer. Então, vejam só, terminamos a bioquímica, né, dessa família Enterobacteriaceae. Eu vou enviar um exercício para vocês, será o nosso segundo exercício. E agora eu preciso trabalhar essa questão aqui do exame a fresco, da microscopia, porque nós não podemos perder o foco principal, que é o diagnóstico. Então, a teoria é importante, mas a minha prática é importantíssima, porque é ela que eu vou utilizar no meu dia a dia. Então, se eu olhar para uma lâmina e não conseguir interpretar o que tem ali, eu não vou conseguir definir o meu micro-organismo. E vejam que a microscopia é o primeiro passo, né? É a minha primeira análise, é o meu diagnóstico microscópico. É lá que eu vou ter a primeira impressão do que tem e o que não tem. Então, na última aula prática, o que foi que nós fizemos? Eu dei 2 amostras para vocês. Uma amostra, aliás, 2 amostras de urina. Uma amostra em que nós analisamos as características macroscópicas e vimos que ela estava similar ao que é uma urina normal, né? Límpida, cor amarelo pálida. E uma outra nós vimos essa urina toda com características macroscópicas modificadas, né? Ela era azulada, esverdeada, estava muito concentrada, tinha presença de grumos. E aí nós fomos, foi o que eu pedi para vocês, fizemos um exame a fresco e fomos analisar no microscópio. Então, pegamos uma alíquota de cada amostra dessas, colocamos numa lâmina e fomos analisar no microscópio para determinar o que estava presente, não. Então, eu pedi para vocês escreverem a impressão de vocês, o diagnóstico de vocês, e isso nós vamos discutir na nossa próxima aula prática. Mas eu preciso falar um pouco mais aqui deste exame a fresco, por quê? Porque na microbásica, o que eu mostrei para vocês foi micro-organismos sozinhos na minha lâmina. E a minha amostra biológica, que foi o que nós analisamos na última aula prática, a minha amostra biológica ela tem outros elementos além do possível micro-organismo que esteja presente lá. A minha urina, que foi o que nós usamos lá, ela vai ter cristais. A minha urina, ela vai ter outros elementos que são constituintes daquela amostra biológica, e isso pode atrapalhar a minha análise, né? Se eu não conhecer. Então, é isso que nós vamos conhecer. Quais são esses elementos que estão presentes na amostra biológica que nós analisamos na última aula, que foi a urina, que pode atrapalhar a minha análise? Eu não posso perder o meu foco principal, que é a busca do meu agente patogênico, a busca do meu micro-organismo. Este é o meu objeto de trabalho. Este é o meu objeto de busca. Então, se tiver outros elementos que possam atrapalhar esta análise, eu preciso diferenciá-los. Porque, como eu acabei de falar, na minha amostra biológica vai ter outros elementos. E alguns elementos que podem atrapalhar a minha análise, que podem atrapalhar a minha identificação do meu objeto de busca, que é o micro-organismo. Antes de qualquer coisa, eu tenho que estar ciente de como é este meu objeto de busca. Então, em determinado momento, em algumas aulas, eu sempre dou um exemplo para os meus alunos, não sei se já dei para vocês, mas se eu sou um detetive
e eu sou contratado para encontrar uma determinada pessoa dentro de uma população, é lógico que eu preciso conhecer as características dessa pessoa para eu poder encontrá-la. Porque se eu não conseguir, se eu não tiver essas informações, eu não vou conseguir encontrar. Aqui dentro do diagnóstico microbiológico é a mesma coisa. Se eu não conhecer como é uma bactéria, se eu não conhecer como é um fungo, se eu não conhecer como é um protozoário, eu não vou encontrá-lo. Por que eu não vou encontrá-lo? Porque eu não conheço. Porque eu não sei quais são essas características. Agora, diferentemente, quando eu sei como ele é, mesmo que ele esteja no meio de uma quantidade grande de informações, eu vou conseguir encontrá-lo. Então, por exemplo, voltando para o nosso exemplo do detetive, se eu souber as informações do meu objeto de busca, ou seja, da pessoa que eu estou procurando, eu vou encontrar. Então, vou lá. A pessoa que me contratou, eu, como um bom detetive, vou perguntar como é essa pessoa. Aí ele vai me dizer, olha, ela é uma mulher. É suficiente para encontrar a pessoa específica? Não, tem muitas outras mulheres dentro da população. Eu vou continuar perguntando. Aí o contratante vai me dizer, olha, ela é mulher, ela é alta, ela tem a pele morena, ela tem a cor dos olhos dessa forma. E quando eu junciono a maior quantidade de informações, mesmo que esta pessoa procurada esteja dentro de uma população grande, eu consigo identificar. É a mesma coisa aqui na microbiologia. Se eu conhecer o micro-organismo nos seus diversos aspectos, eu vou conseguir encontrar, mesmo que ele esteja dentro de um ambiente em que tem muita informação. E eu acabei de falar para vocês que a amostra biológica ela tem uma grande quantidade de informação. E a urina é uma dessas amostras. Então, nós vamos ver algumas coisas que eu posso olhar, né? E aqui dentro da perspectiva do exame a fresco. Então, aqui o que é? São duas lâminas, né? São duas figuras, duas imagens de um exame a fresco. A mesma coisa que nós fizemos na aula prática passada. Eu peguei uma alíquota da urina, coloquei numa lâmina, coloquei uma lamínula, e fui lá para o microscópio olhar. E aí o que eu olho é esta informação aqui. Então tinha uma das nossas lâminas lá que não tinha micro-organismo, e alguém estava identificando como micro-organismo, tá? O que a gente estava vendo lá são elementos da urina, sujidades da lâmina. Eu não posso confundir sujidade nem elementos da urina com micro-organismo. E por que eu não posso confundir? Porque eu sei como é um micro-organismo. Então, vamos olhar para essa imagem aqui e eu pergunto para vocês aí, vamos lá participar um pouco. O que vocês acham que tem aqui? É algum micro-organismo? Se vocês acham que é algum micro-organismo, me digam qual é. Não tenham medo de errar, tá, pessoal? Vamos errar agora. Vamos construir o nosso conhecimento verdadeiro agora, nesse momento. Vocês acham que isso é um micro-organismo que está presente aqui ou é outra coisa? Vamos lá, Renata, o que você acha? Professor? Oi. Duas lâminas, certo? Que tem aqui? Isso, é a mesma amostra, urina, metodologia exame a fresco, e eu estou olhando no microscópio. Certo. É da mesma amostra, tá? Certo. Uma está mais focada, que é essa aqui, ó. Ela está bem focada, e essa está mais amplificada. Eu estou vendo mais regiões. Tá. Assim, sem medo, posso errar, né? Que eu também, o que eu penso. Pode errar, não tem problema. Eu quero que você para construir o conhecimento, sim. Tá. Eu acredito que essa aqui é onde está assim com mais imagem, né? Esse aqui. Esse daí, eu acredito que a gente tem um micro-organismo, tipo assim, uns cristalzinhos, né? Opa, você falou numa questão adequada, tá? Cristais. Veja só. Se você acha que é um micro-organismo, olha, eu acho que isso é um micro-organismo. Então, eu tenho que ver a morfologia. Essa morfologia que eu estou vendo é peculiar de algum micro-organismo? Vamos lá. Primeiro, eu estou olhando, exame a fresco, nós vimos que eu olho numa objetiva de 40 vezes. Então, significa que eu já estou vendo isso daqui, significa que isso é grande, tá? É a primeira informação. Segundo, se eu achar que isto é um micro-organismo,
eu tenho que ver se esta morfologia que eu estou visualizando é uma morfologia que se adequa a algum dos micro-organismos que nós estudamos. Então, por exemplo, bactéria poderia ser? Não. Bactéria ela é muito pequena e eu estou vendo já grande isso daqui, então já poderia eliminar a bactéria. Segundo, mas eu acho que pode ser uma levedura, pode ser um fungo. Aí eu vou olhar se esta estrutura que eu acho que é um fungo, que é uma levedura, ela possui a estrutura de uma levedura. Vou olhar mais regiões. Olha, em várias regiões tem essa estrutura, mas ela não é uma estrutura que apresenta uma uniformidade, né? Eu tenho umas maiores, eu tenho outras menores. Ok, mas mesmo assim eu ainda acho que é uma levedura. Agora eu vou pegar uma característica que é peculiar da levedura, que é a formação de gemulação, né? Aquele brotamento que eu falei para vocês. Aqui não tem brotamento. Mas aqui é porque ela está sozinha. Então vamos olhar para onde tem mais. Eu olho para onde tem mais elementos e não vejo nenhuma. São diversas morfologias irregulares, tamanhos diferentes, mas eu não vejo nenhuma estrutura com brotamento. E aí eu já saio também da questão. Então não é um fungo. Se não é uma bactéria, se não é um fungo, que são os dois principais agentes causadores de infecção urinária, então eu vou pensar, pode ser algum elemento da urina. E aí eu vou olhar, qual é o elemento? Pode ser cristais, por exemplo, que você falou, lembra? Sim. Então pode ser cristais. E aí eu tenho que pensar, cristais, eles são irregulares, né? Irregulares, mas, professor, eu estou vendo uma certa regularidade aqui, Eles são bem arredondados. Eu tenho um aqui irregular, que provavelmente é um cristal, mas a gente está avaliando esse daqui, Eles têm uma certa regularidade, são bem arredondados. Então, não pode ser cristal. Eu vou pensar num outro elemento. Sabe um outro elemento que está na urina? Hemácias. As hemácias, é. Isso. Quando a gente faz exame de urina, eles contam o número de... Não cultura, tá, pessoal? Aquele EAS que a gente faz, eles contam lá. Presença de hemácias, 2, 3 por campo. Isso é normal ter, tá? Não esqueçam que o rim é um órgão filtrador e algumas hemácias vão escapar, vão passar para a urina. Então, isso que a gente está vendo aqui são hemácias, né? Olha aqui. Pode confundir, né, professor? Hemácias pode confundir, é isso que eu estou falando para vocês. Então, isso pode confundir com um micro-organismo. Então, eu poderia dizer aqui que é uma levedura e não é. Isso aqui é uma hemácia. É um elemento que vai estar na tua urina? Vai. Que pode te confundir? Pode, tá? Por isso que eu digo para vocês, eu tenho que saber morfologia do micro-organismo. Eu saí desta situação aqui porque eu sei como é a morfologia bacteriana e como é que eu sei como é a morfologia fúngica. E nenhuma dessas estruturas aqui condiz com a estrutura peculiar das bactérias e com a estrutura peculiar dos fungos. Ok? Então vamos lá para a segunda situação, né? Que era muito parecido o que tem lá nas minhas... na minha segunda lâmina que nós fizemos lá, o exame a fresco. Novamente, exame a fresco de urina. E aqui eu tenho mais ampliado e aqui eu tenho um pouco mais amplo para eu poder visualizar. Então, quando eu olho para cá, 40 vezes novamente, significa que isto aqui é grande, né? Então, é bactéria? Não é bactéria. Bactéria é muito pequeno, né? No exame a fresco, lógico que aqui é a imagem, mas lá no meu exame a fresco, eu falei para vocês, se fosse bactéria, eu teria pontos enegrecidos fervilhantes, seria uma coisa que me ajudaria também a definir se era bactéria ou não, tá? Então, eu olho para cá, novamente, eu estou vendo aqui estruturas, e eu vou ver se essas estruturas que eu estou visualizando, elas são semelhantes a... Semelhantes uma a outra, né? Oi? Elas são bem semelhantes, porém ela tem umas estruturas assim com um pouco de elevação, né? O formato, tipo um círculozinho, não são bem iguais. Sim, também tem essa característica. Então vamos lá.
Vamos pensar, bactéria não pode ser, porque ela é muito pequena, e bactéria não tem esta morfologia. Apesar de eu ter os meus cocos, mas em cocos eu veria ele muito pequeno, né? Aqui no meu exame a fresco, não pode esquecer da metodologia, né? No meu exame a fresco, que é a minha metodologia que eu estou utilizando, eu não tenho coloração, né? É só a estrutura mesmo que eu vou visualizar se está presente ou não. Então vamos lá. 40 vezes é muito grande, né? Porque eu já estou visualizando. Olha como eu estou visualizando. Então, provavelmente não é bactéria. Vamos lá para os fungos de novo. Urina, pode ser fungo? Pode. Em qual morfologia? Pode ser na morfologia de levedura. Vamos ver novamente. Parece com levedura? Parece. Na verdade, é bem maior que as leveduras, né? Mas ainda morfologicamente parece. Aí eu vou voltar para uma outra característica. Vou olhar se no meu campo amplo tem aquelas leveduras com brotamento. O brotamento, gente, a gemulação, é a característica peculiar do meu fungo, né? Para verificar se ele está presente. Ou leveduras filamentando. E eu não estou vendo nada disso aqui. Ó. Eu olho para todas as células, eu não vejo nenhum brotamento, né? Nenhuma célula mãe dando origem a uma célula filha. Então, eu fico em dúvida. Não é. Então, aqui, como não tem gemulação, eu digo, não é fungo. Então, se não é fungo, é algum elemento que está na urina, né? Qual elemento? Vamos lá. Hemácia. As hemácias, eu vou voltar aqui, ó. As hemácias, elas são células que não têm núcleo, tá, pessoal? E aqui nós vemos núcleo, ó, tá vendo esses pontos aqui dentro da célula? Ó? Eu consigo ver, ó. Aqui eu tenho células e células que têm núcleo. Então, qual é uma célula que pode estar na minha urina que tem núcleo? Pode ser uma célula do sistema... Isso, exatamente. São os leucócitos. São células do sistema imunológico. Agora eu pergunto para você, foi o Eric que respondeu? Eric, o que essas células, o que esses leucócitos estão fazendo lá na minha urina? Qual a interpretação que eu faço? Pode ser possíveis infecções. Então, se tem o leucócito na urina, significa que essas células do sistema imune estão migrando para aquele local para combater uma infecção que está estabelecida. Então, vejam como isso é importante também para eu definir. Vejam que aqui eu não consegui visualizar o meu micro-organismo. Mas eu posso inferir que está ocorrendo uma infecção? Posso. Já é um indicativo de que pode estar ocorrendo uma infecção porque eu tenho leucócitos em grande quantidade, tá? Então, é mais um elemento. Então, veja, gente, eu vou olhar, eu vou ver necessariamente esses elementos, porque agora eu estou trabalhando com amostra biológica. Mas eu não posso chegar de cara e dizer, é este micro-organismo. Não, eu tenho que avaliar o que é. Eu tenho que ser um bom detetive. E um bom detetive é aquele que conhece as características peculiares do seu objeto de busca. Que no caso aqui, nós somos detetives de micro-organismos. Nós buscamos micro-organismos. Nós buscamos agentes patogênicos. E o que esses elementos que eu estou mostrando para vocês que eu estou vendo são elementos diferentes do meu objeto de busca, que são os micro-organismos. Mas cada elemento desse que eu vejo tem uma representatividade? Tem. Aqui, no caso dos leucócitos, tem a representatividade, como o Eric disse, que eu posso determinar que está ocorrendo provavelmente uma infecção urinária, apesar de ainda não ter visto o meu micro-organismo. Mas não esqueça que eu estou no início da minha análise. Eu ainda vou fazer coloração desta amostra, eu ainda vou fazer cultura desta amostra, e essas análises microscópicas, coloração e cultura, elas são muito mais sensíveis do que este exame a fresco. Então, aqui no exame a fresco, eu não vi o meu micro-organismo, mas na minha coloração talvez eu veja. Se eu não ver na minha coloração, na minha cultura, provavelmente eu vou ver, porque aqui eu já tenho indicativo de que esse meu micro-organismo está presente. Professor, por que eu não estou vendo? Se ele está presente na amostra, por que eu não estou vendo ele, então, aí? Olha essa abundância de leucócitos. É lógico que o número de micro-organismos, em determinado momento, vai estar diminuído, porque esses leucócitos estão fagocitando, estão destruindo esse micro-organismo, né? Estão no embate.
mas não significa que ele não está presente. Ele está apenas neste momento em pequena quantidade. Mas daqui a pouco ele pode aumentar novamente. E aí os leucócitos produzem mais leucócitos e combate. Então esse embate, aumento e diminuição, ela ocorre normalmente nos processos infecciosos. Então, provavelmente, é por isso que eu não estou vendo aqui no meu exame a fresco os meus micro-organismos, porque os meus leucócitos estão abundantes e eles estão combatendo esses micro-organismos. Mas em metodologias mais sensíveis, a coloração, talvez eu possa ver. Ah, não consegui ver, mas a cultura ela é extremamente sensível. Precisa de um micro-organismo apenas para formar uma colônia. Então, quando eu semear esta minha amostra de urina lá na minha cultura, eu vou conseguir ver o crescimento. E aí eu junciono, olha, lá no meu exame fresco eu não vi micro-organismo, mas tinha muito leucócito. E aqui na cultura, agora eu estou vendo o meu micro-organismo, ele está crescendo, né? Então, olha lá, a representatividade da presença dos leucócitos. Significa que estava ocorrendo um processo infeccioso e agora eu consigo isolar o agente causador desta infecção. Tá? Então, este é mais um elemento que eu vou olhar. Aqui a gente está entrando no campo já da amostra biológica, né? Porque na microbásica nós mostramos o micro-organismo sozinho para vocês, né? Os cocos gram-positivos, os bacilos gram-negativos. Aqui não, aqui nós já estamos analisando a amostra biológica, como nós vimos lá na prática, e eu estou tentando aqui mostrar para vocês. Isso será aprofundado lá na próxima disciplina, que é a Microbiologia Clínica 2, onde vocês vão analisar as amostras, onde vocês vão literalmente fazer o diagnóstico do início ao fim. Então, o professor trará amostras biológicas e vocês analisarão do início ao fim até fazer o diagnóstico. Certo? Vamos lá. Outro elemento presente aqui na urina. Vamos lá. Alguém arrisca dizer o que é que a gente está vendo aqui? Célula de escamação. Células descamativas, né? Isso é importante também. Mas eu poderia pensar, professor, isso não pode ser um protozoo. Olha, gente, nós temos falado de bactérias e fungos, tá? Mas tem outros micro-organismos que causam, inclusive, infecção urinária, sim, protozoários, tá? Poderia ser uma tricomonas vaginalis, tá? Vocês vão ver isso em parasitologia, não sei se já estão vendo ou se já viram, né? A tricomonas, ela também causa vaginoses, infecção urinária, né? Não tão significativamente, mas algumas vezes pode causar. Então, lá na taurina pode estar uma tricomonas vaginalis que você pode pensar aqui que isso poderia ser. Mas como é que eu vou sair dessa história? Eu tenho que saber como é uma tricomonas vaginalis, né? Que apesar de ser parecido com isto que eu estou vendo aqui, mas o núcleo dela não é desta forma. O núcleo dela é grande e lateralizado. Ela tem flagelos anteriores. Ela migra, né? Ela nada na minha lâmina, como eu falei para vocês na aula passada, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma célula do epitélio que descamou, uma célula escamosa. Ela vem na minha amostra também. Porque apesar de eu coletar a minha amostra de forma adequada, né, jato médio, por exemplo, eu higienizei a região íntima, como nós falamos, eu desprezei o primeiro jato, mas o jato intermediário, ele traz todos esses elementos. Ele vai trazer hemácias, ele vai trazer leucócitos, se tiver uma infecção estabelecida, ele vai trazer células do epitélio, e são essas células que eu vou verificar presente lá. Como é que eu sei que é uma célula escamosa? Porque as células de revestimento, elas são células que se juncionam uma com a outra, como azulejos, por exemplo, que se encaixam perfeitamente uns nos outros para revestir uma determinada superfície. Então, as células escamosas é as que fazem o revestimento do epitélio uretral, por exemplo, né? E elas vão se encaixar, né? Elas são assim meio quadradinhas, ó. Daqui a pouco vem uma e se encaixa perfeitamente aqui, outra vem e se junciona aqui. O núcleo delas, ó, são pinocíticos centrais, ó, pequenos e centrais, olha como a gente vê aqui, ó, núcleos bem pequenos. Isso são características de células escamosas que estarão presentes na tua amostra biológica, no caso, urina, que eu estou falando, tá? Gente, vocês precisam extrapolar isto para outras amostras,
né? Então, uma secreção vaginal são outros elementos que virão lá. A professora de coleta deveria falar isso para vocês lá. Então, cada amostra biológica vai ter um elemento específico. Então, eu preciso conhecer quais são esses elementos que estão em cada amostra para eu não confundi-lo com o meu objeto de busca, que é o meu micro-organismo, né? A nossa lâmina lá estava também muito parecido com isso aqui, ó, uma segunda lâmina lá que eu coloquei para vocês no exame a fresco. Então, a gente via isso daqui. Eu pergunto para vocês, o que seria isso daqui? Alguém tem ideia do que seria isso? É um micro-organismo? Não é um micro-organismo? Esse elemento aqui é um elemento que também está presente na urina, tá, pessoal? Isso aqui é o que a gente chama de cilindros, né? Não tem como eu confundir. Eu poderia confundir, sabe com o quê? Com ovo de euminto. Não sei se vocês já viram isso na parasitologia. Mas aí eu penso, euminto causa infecção urinária? A minha pergunta para vocês. Vocês já viram alguma vez euminto causando infecção urinária? Olha, eu estou com uma infecção urinária causada por Ascaris lumbricoides. Vocês já ouviram alguma vez isso daí? Eu não. Nunca, né? Então, isso aqui, se você comparar com o ovo de euminto, ele parece muito. Então, por exemplo, professor, eu conheço como é morfologicamente a bactéria, eu conheço morfologicamente o fungo, eu conheço morfologicamente o protozoário, eu conheço morfologicamente o euminto. Então, quem conhece euminto vai olhar e falar, isso aqui parece muito com ovo de euminto. Mas aí, como você sabe de onde veio essa sua amostra biológica, que foi da urina, da bexiga urinária, você sabe que este micro-organismo euminto, ele não é responsável por causar infecção nesse sítio da qual você coletou a amostra e está analisando. Tá certo? Então, você tem que pensar, não, isso aqui ou é um micro-organismo que causa infecção na bexiga urinária, ou é algum elemento que está presente na urina, né? Então, ele não tem morfologia. Parece com uma bactéria? Não, ele é extremamente grande. Parece com fungo? Não, ele é extremamente diferente de um fungo. Nós vimos que as duas morfologias básicas dos fungos são as leveduras e os filamentos. E aqui a gente não está vendo uma coisa, né? Não tem uma morfologia peculiar com este meu objeto de busca. Então, esses aqui são os cilindros, né? Que são elementos, pode ser cilindros formados de proteínas, nós vamos já ver como são esses cilindros. São elementos de urina. Então, e olha só a quantidade de coisas que tem aqui, ó. De elementos que eu tenho aqui, ó. Né? Então, eu tenho que filtrar, ó. Isso aqui é sujidade, isso aqui são os cilindros, né? Sujeira da lâmina. Veja que não tem uma forma definida. Então, não é só enxergar coisas, é enxergar o que precisa ser enxergado. E esses aqui são elementos da urina, que isso aqui pode ser sujidade da minha lâmina que eu estou analisando. Não esqueça que a nossa lâmina para este exame não é um método estéreo, né? Nossa lâmina não é estéreo. A nossa lâmina, lógico, precisa estar limpa para diminuir a possibilidade da presença desses elementos que atrapalharão a minha análise. Então, isso aqui é um cilindro presente na minha urina. No último slide, eu vou mostrar para vocês do que são formados esses cilindros, que são os elementos que a gente vê na urina. Ok, agora eu estou vendo aqui um outro elemento da urina. E aí, o que vocês poderiam pensar? É um micro-organismo? Não é um micro-organismo? Amparado nesta morfologia, né? Vocês diriam que isso é o quê? Alguém tem ideia? Vamos errar? Parece com a morfologia de algum micro-organismo que nós já vimos? Sinceramente, não. Eu não vejo daqui. Nós vimos que bactérias, elas são cocos ou bacilos, que elas são muito pequenos. Nós vimos que os fungos, eles são leveduriformes ou filamentosos, tá? É um filamento que eu vejo. Isso aqui eu posso confundir com um fungo filamentoso, né? Quando eu olho para cá, eu vejo, olha, um filamento, ó, uma hifa. A hifa é igualzinho isso daqui, tá, pessoal? Eu tenho hifas que são semelhantes a isso. E hifa é peculiar de fungo.
Poxa, e agora como é que eu vou sair desta situação? Primeiro, vamos lá. Bactéria não é, porque bactéria é muito pequeno e a morfologia que eu estou visualizando aqui não condiz com a de bactéria, então já eliminei. Vamos lá para o fungo. O fungo ele é leveduriforme ou filamentoso. O leveduriforme não é, porque isso não parece uma levedura, mas parece com fungo filamentoso. Agora eu fiquei na dúvida, pode ser um fungo filamentoso. Por exemplo, Candida albicans, que causa infecção urinária, ela filamenta, tá? Como é que eu vou sair desta situação? Mas eu estou vendo um único filamento. Quando o fungo filamentoso, ele não vai apresentar um único filamento. Se fosse um fungo filamentoso, esta lâmina estaria cheia de filamentos. Se fosse a Candida albicans, eu veria a levedura filamentando. E eu não estou vendo nada disso aqui, ó. Eu estou vendo o único filamento, né? E apesar de parecer muito com uma hifa, que é a característica da morfologia fúngica, isso não quer me dizer que é fungo. Como é que eu saio dessa situação? Eu estou olhando um campo microscópico e estou vendo isso daqui. Eu vou percorrer outros campos microscópicos e vou ver se essa estrutura se repete, porque não vale a pena eu ver só uma, né? Então aqui eu estou vendo só uma. Tenho um campo microscópico, estou vendo uma. Outro campo microscópico, apenas uma. Se fosse fungo filamentoso, esta lâmina estaria cheia de filamentos, porque quando o fungo é filamentoso, ele não vai formar um único filamento. Ele vai formar uma abundância de filamentos. A gente chama de mostrando para vocês que eu posso confundir isso com um filamento, tá? E não é uma hifa, ela precisa estar em grande quantidade para que eu consiga determinar, tá certo? Então, isso aqui seria um cilindro hialino. Esses cilindros que eu tenho falado para vocês é elemento da urina. E como eu falei para vocês, eles têm uma origem. De que ele é formado, né? Que se ele está presente, eu preciso saber de onde é que ele é formado. Então, olha lá. Eu tenho cilindro hialino, que foi esse que nós terminamos de falar, estava parecido com uma hifa. Qual é a origem dele? De que ele é formado? Ó. Ele é formado de proteínas que são secretadas lá no túbulo renal. Essas proteínas elas se agrupam, se agregam com fibrilas e dão origem a essa estrutura que a gente está vendo aqui, ó, parecida com uma hifa. Significado clínico dela, né? É um pouco fora da nossa microbiologia, mas se eu estou analisando algum fator, por exemplo, falando um EAS de uma urina, vai ter uma representatividade. Então, qual é o significado da presença desses elementos lá na urina? Pode ter uma glomerulonefrite, uma pielonefrite, que é uma infecção urinária lá no rim, tá, pessoal? Então, esses elementos também têm um significado dentro do processo infeccioso. Pode ser o estresse, pode ser exercícios físicos exacerbados, né? De repente, se é um corredor, se é um atleta. Então, esses elementos nessas pessoas, elas vão estar mais presentes, que são esses cilindros hialinos. Eu tenho cilindros hemáticos, de que eles são formados? Ó, de hemácias que se ligam. Então, vocês veem que são um aglomerado de elementos da urina que formam esses elementos que a gente chama de cilindros. Cilindros hemáticos, né? Tem também uma representatividade aqui, depois vocês dêem uma olhada. Os leucocitários, então são o quê? Leucócitos que se ligam. Lembra aqueles leucócitos em grande quantidade? Eles se agrupam, né, a uma matriz proteica, formando esses cilindros leucocitários. Pode ser cilindros bacterianos, né? São bactérias que estão causando a infecção, que ficam presos lá. E aí eu teria o cilindro bacteriano. As células epiteliais, que nós vimos que é um elemento que eu tenho lá também, né? São células descamativas ligadas à matriz. E dependendo do tipo de célula, então se for uma célula do epitélio letral, isso é normal, porque na urina vai passar e vai levar esse epitélio. Mas se for uma célula lá do rim, que eu estou vendo na urina, significa lá que eu posso estar tendo, por exemplo,
uma lesão do túbulo renal, que não é comum que essas células do rim estejam presentes na minha urina. É comum, sim, tá, a do epitélio uretral por onde passa a urina. Eu tenho os granular, né, que é a desintegração desses cilindros leucocitários, lisossomo das células tubulares e agregados proteicos. Então, você vê que esses cilindros são aglomerados de coisas, de elementos que estarão na urina. Isso também tem uma representatividade. Nós temos os sérios. Os sérios são formados por aqueles cilindros hialinos que nós falamos, né? E cilindros granulares. Também tem uma representatividade como estase do fluxo urinário. Por exemplo, a pessoa tem uma obstrução uretral, e aí a urina fica acumulada por muito tempo. E aí, quando acontece isso, eu tenho muitos cilindros sérios. Para que vai servir isso para vocês? Para quando for fazer a análise da característica da urina. E se for fazer aqui dentro da microbiologia, se você vê esses elementos quando estiver analisando a urina, você já tem uma representatividade se está ou não correndo processos infecciosos. Então, nós vimos aqui, ó, que a presença de cilindros hialinos em grande quantidade pode representar uma pielonefrite, né? Nós vimos que a presença de cilindros leucocitários também pode significar uma infecção. Então, isto tem representatividade para dentro do diagnóstico microbiológico? Tem. Quando eu ver esses elementos, pode ser um indicativo de que esteja ocorrendo uma infecção. O que eu não posso fazer é confundir isto com o micro-organismo, e é isso que eu queria falar para vocês hoje, tá? Professor, tem outros elementos? Tem. Eu tenho cristais, como a colega falou aí, né? Eu tenho cristais, oxalacetato de cálcio, tenho uma diversidade de cristais, mas os cristais nós sabemos que eles têm a sua característica específica, né? Eles são bem definidos, né? Como se fosse um cristal mesmo desse que a gente utiliza para colocar em casa, alguma coisa assim. Então, eu vou ver, lógico, que eles diminutos, né? Fragmentos de cristais, esses também são elementos que eu verei na minha urina. Tá ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Terminamos a parte do diagnóstico da família Enterobacteriaceae, inclusive da parte bioquímica, e essa parte que eu estou falando aqui para vocês é para ajudar vocês lá na nossa prática, no nosso dia a dia, tá bom? Na nossa próxima aula prática, a gente vai avaliar novamente aquelas duas amostras, porque se você errou hoje, você precisa acertar amanhã. Então, nós vamos corrigir o rumo das possíveis deficiências que vocês tiveram na identificação do micro-organismo naquela amostra biológica. Ok? Alguma pergunta? Oi, sim. pode perguntar. No caso, eu que estou em casa, tem outros colegas também, né, que não estão indo para a aula de prática. Como é que a gente vai participar dessa para analisar essa lâmina? Você já vai fazer algum exercício? Ou... Pois é, a aula prática é presencial, né? Não tem como gravar para quem não está presente. Então, vai ocorrer a perda de conteúdo, porque você não vai estar lá. Mas os exercícios que eu passar como atividade serão exercícios que as pessoas que não estão podendo vir vão conseguir fazer, né? Vão ser exercícios voltados para essas coisas aqui. Mas você está vendo que tudo que surge de importante lá, eu trago aqui para vocês. Então, por exemplo, essa aula prática... Muito agradecida. Oi? E eu sou muito agradecida. Hoje, por exemplo, eu vi as lâminas, né? Aí o que você vai perder é um pouco desse conteúdo, do manejo, da preparação da lâmina e da observação. Mas, por exemplo, as duas lâminas que nós vimos na aula passada, eu enviei as imagens lá para o grupo de vocês, tá? E aí converse com os colegas, comente com eles quem estava presente para conseguir assimilar o máximo possível. Tá bom? Sim, sim. Obrigada, professor. Nada. Então, por hoje é isso. Tenham um bom dia e até a próxima. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia.